Língua Portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 7. Aula 3. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Porque eu estou muito. Inclusive, vim pensando em algumas coisas que conversamos nas aulas passadas. Já temos muitas lembranças juntos, não é mesmo? Vim lembrando dos nossos momentos no caminho da minha casa até aqui. E ao lembrar de algumas coisas, fiquei rindo sozinha no trem. Ah, vocês sabiam que vim de trem hoje? É! E quando entrei no vagão, pensei, nossa, como os trens de hoje estão completamente diferentes. Já não funcionam como a Maria Fumaça. Agora tudo é movido através da energia. Na cidade de vocês, tem trem? Fiquei curiosa, fiquei pensando. Vocês já andaram de trem? Gostam de andar nele? Ou preferem ônibus? Atualmente, em alguns países, temos até trem-bala. O trem-bala é um tipo de trem super moderno que viaja em altas velocidades. Alguns atravessam países, ligam cidades. São uma excelente maneira de percorrer grandes distâncias em períodos curtos. Correção do dever de casa. E por falar em tempo curto, vamos conversar um pouco sobre as tarefas de casa? Porque nossa aula, passa voando. Quando vemos, já chegou o final. Para começarmos, abram o livro de vocês na página 87 e vamos conversar um pouco sobre o exercício 2. No exercício 2, temos o seguinte enunciado: releia a primeira frase do texto. Então, vamos voltar ao texto da página 86. Afinal, nessa primeira frase, deve haver informações importantes para encontrarmos o caminho para fazer o exercício. O mundo de Dindinha não tinha lugar certo para acabar. O que quer dizer não tinha lugar certo para acabar? O que o autor quis dizer ao escrever isso? Beto, pode ler sua resposta? O trecho não tinha lugar certo para acabar indica que era um lugar grande, que não tinha um limite. Muito bem. Não tinha limite, não tinha lugar certo para acabar. Excelente resposta. Agora aqui na página 88, exercício 3. As vacas eram bem tratadas. A partir desse trecho, quais dos significados podemos encontrar para a expressão bem tratada? Como tratar bem uma vaca? De onde vem essa expressão? Exato, da palavra tratada. Vamos ver o que significa a palavra tratada no dicionário? Significado de tratada. Substantivo feminino, indica a ação de tratar alguém, cuidar. Algo do sexo feminino que recebeu tratamento, que foi cuidada por alguém, em especial por um médico. Tratar, cuidar. Tratado, quem recebeu um tratamento médico, por exemplo. Mas e bem tratado? O que significa? Isso mesmo, bem cuidada, bem alimentada, com saúde. E qual seria o contrário disso? Qual seria o antônimo de bem tratada? Qual palavra ou expressão poderia mostrar o contrário de ser bem tratada? Maltratada. Muito bem, Beto. Isso me fez lembrar uma dúvida que muitas pessoas possuem. Nós falamos mal pessoa ou mal pessoa? Como eu escrevo? Mal terminando com U ou terminando com L? Mal ou mal? Apesar de parecer a mesma coisa, mal com L e mal com U significam coisas diferentes. E uma boa dica para saber diferenciar e usar de forma adequada essas palavras é substituir pelo contrário dela. Ou seja,
por bem ou bom. Mal, terminando com U, é o contrário de bom. Já o mal, terminado com L, é o contrário de bem. Vejam esse exemplo. Ele é um menino mau. Ele é um menino mau. Temos duas frases que parecem iguais, mas não são. Uma está escrita de maneira equivocada. Para descobrirmos qual delas está incorreta, iremos substituir o mal por bom e o mal por bem. Vamos ver o que fica melhor. Ele é um menino mau. Ele é um menino bom. Ele é um menino mau. Ele é um menino bem. Ele é um menino mau. Ele é um menino bom. Ele é um menino mau. Ele é um menino bem. Qual das duas substituições ficou melhor? Por bom ou por bem? Muito bem! Nesse caso, a substituição correta é bom. Bom menino. Logo, o mal deve ser escrito com U. Vamos ver mais um exemplo. Ele está passando mal. Ele está passando mal. Ele está passando mal. Agora vamos fazer as mesmas alterações. Onde está mal, iremos colocar bom. Onde está mal, iremos colocar bem. Após essa mudança, vamos ver qual frase ficou mais bem construída. Ele está mal. Ele está bom. Ele está mal. Ele está bem. Então me digam, qual das duas substituições ficou melhor? Muito bem! Aqui a substituição mais adequada é por bem. Logo, o mal será com L. Mal, adjetivo que indica maldade. Mal, advérbio que indica que algo está errado. Vocês se lembram do lobo mau? Ele é um lobo bom ou ele é um lobo bem? Se fosse o contrário. Usamos o mal com U quando indicamos algo relacionado à maldade, quando alguém ou alguma coisa não é boa. Já o mal com L usamos quando alguma coisa está errada, equivocada, quando há algum problema, quando não está tudo bem com alguma coisa ou alguém. Acho que agora não haverá mais dúvida sobre a utilização de mal com U ou mal com L. As duas se falam mal. Mal com U e mal com L. Mas lembrem do lobo mau. No exercício número 4, vamos explorar os diversos significados de uma palavra. Isso mesmo, uma mesma palavra pode ter significados diferentes de acordo com a frase que aparece, de acordo com o contexto em que está sendo utilizada. Um exemplo: comi uma manga deliciosa. A manga está muito curta. Comi uma manga deliciosa. A manga está muito curta. Nessas duas frases, o significado da palavra manga é o mesmo? Não é, não é? Não é mesmo. O que tem de diferente em relação ao significado da palavra manga na primeira frase em relação à segunda? Isso mesmo. Na primeira frase, estamos falando da manga fruta, daquela que comemos, fazemos salada de frutas, ou até um suco bem gostoso em um dia quente. Adoro. Que delícia, professora! Já na segunda frase, a manga é aquela das nossas blusas. Ela pode ser longa ou curta, como essa aqui. Mas atenção, uma coisa é certa. Essa manga não comemos, não é verdade? A partir disso, vamos descobrir os significados da palavra ligava em cada frase da questão 4 do nosso exercício de casa. Vovô Herculano não ligava para incêndios. E qual seria o significado da palavra ligava nessa frase? Não se importar.
O vovô não se importava com os incêndios. Muito bem, Alfa. E na segunda frase, o menino ligava a televisão de manhã. O significado é o mesmo ou quer dizer uma coisa diferente? Diferente. Aqui é de fazer funcionar. O menino apertou o botão da televisão que liga. Muito bem. E na terceira frase, qual significado nós temos para a palavra ligava? O que ela quer dizer na frase? A estrada de ferro ligava as duas cidades. Ah, professora, aí quer dizer que a estrada unia as duas cidades. Isso mesmo, Beto. E será que a palavra ligava ainda pode ter outro significado? Será que encontramos um outro significado na frase o vovô ligava para os netos do telefone da vovó? Temos um quarto significado para a palavra ligava? Sim, sim. Nessa frase, o ligava é de fazer uma ligação telefônica. Nossa! Então a palavra ligava ganhou 4 significados diferentes de acordo com a frase que ela foi usada. Ela significou: ligar é igual a importar-se, fazer a TV funcionar, unir 2 lugares, chamar pelo telefone. Se importar, depois indicou que o botão de ligar a televisão foi acionado, também significou unir lugares e, por fim, apareceu com o significado de fazer uma chamada telefônica. Muito interessante isso. E mais uma vez fica claro que precisamos prestar bastante atenção no que estamos lendo para que não haja confusão nos significados. Precisamos entender em qual situação e frase aquela palavra ou expressão está sendo usada. Acabamos de ver que, dependendo de onde foi usada, a palavra ligava ganhou 4 significados distintos. Leitura. Além de falar para que serve o galinheiro, que tal descrevermos um galinheiro? Vejam aqui. Vamos descrever esse galinheiro com detalhes? Vocês vão me falando e eu vou ouvir e vou anotando. Acompanhem. Podem me falar, estou ouvindo. O galinheiro é grande, de madeira, tem uma porta e a parte da frente é cercada por uma grade de arame. O teto tem uma cor mais escura. O galinheiro tem 4 apoios para não ficar encostado no chão. Tem um piso de madeira e uma rampa, também de madeira. Dentro do galinheiro tem potes de comida e algumas barras de madeiras atravessadas para servirem de poleiro. Que bela descrição nós fizemos! Vamos observar bem esse texto, eu vou reler. Enquanto eu releio, vocês vão pensar numa questão. Nós podemos mudar a ordem desse texto? O galinheiro é grande, de madeira, tem uma porta e a parte da frente é cercada por uma grade de arame. O teto tem uma cor mais escura. O galinheiro tem 4 apoios para não ficar encostado no chão. Tem um piso de madeira e uma rampa, também de madeira. Dentro do galinheiro tem potes de comida e algumas barras de madeiras atravessadas para servirem de poleiro. E então, nós podemos mudar a ordem desse texto? Por exemplo, podemos colocar o segundo parágrafo antes do primeiro e o primeiro por último? Vamos ver se essa mudança daria certo ou se o texto ia ficar sem sentido. Vamos ler juntos a nova ordem do texto do Alfa. O teto tem uma cor mais escura. O galinheiro tem 4 apoios para não ficar encostado no chão. Tem um piso de madeira e uma rampa também de madeira. Dentro do galinheiro tem potes de comida e algumas barras de madeiras atravessadas para servirem de poleiro. O galinheiro é grande, de madeira, tem uma porta e a parte da frente é cercada por uma grade de arame. O que vocês acharam? Ficou sem sentido ou continuou sendo a descrição do galinheiro da foto? Isso mesmo, continuou sendo o texto,
continuou sendo um relato, uma descrição do galinheiro. Isso acontece com os textos descritivos. Eles não possuem ordem obrigatória. Você pode mudar a ordem, que o sentido não muda. As partes são independentes porque são apenas descrições e não há uma ordem certa de fazer descrição. Você pode partir de um lado ou de outro, de um detalhe ou do maior para o menor, mas precisa fazer sentido para o leitor, não é? Orientar a percepção dele. Não existe uma ordem única, mas algumas maneiras de descrever ficam muito melhores do que outras. Vamos comparar. Pela ordem de entrada, o galinheiro é grande, de madeira, tem uma porta e a parte da frente é cercada por uma grade de arame. O teto tem uma cor mais escura. O galinheiro tem 4 apoios para não ficar encostado no chão. Tem um piso de madeira e uma rampa também de madeira. Dentro do galinheiro tem potes de comida e algumas barras de madeiras atravessadas para servirem de poleiro, de dentro para fora. O teto tem uma cor mais escura. O galinheiro tem 4 apoios para não ficar encostado no chão. Tem um piso de madeira e uma rampa também de madeira. Dentro do galinheiro tem potes de comida e algumas barras de madeiras atravessadas para servirem de poleiro. O galinheiro é grande, de madeira, tem uma porta e a parte da frente é cercada por uma grade de arame. Na descrição à esquerda, começamos pela parte de fora, depois descrevemos as partes da estrutura e em seguida por dentro. Na descrição à direita, começamos pela estrutura. Descrevemos a parte de dentro e, ao final, a parte de fora. Deu para perceber a diferença? Observem agora essas duas descrições. Descrição à esquerda. Na descrição à esquerda, começamos pela parte de fora. Depois descrevemos as partes da estrutura e, em seguida, por dentro. Descrição à direita. Na descrição à direita, começamos pela estrutura. Descrevemos a parte de dentro e, ao final, a parte de fora. Observem as palavras e frases usadas em cada resumo. A primeira frase das duas é igual. Na segunda frase, usamos a palavra depois numa descrição, mas não usamos na outra. As duas frases finais também são semelhantes. Observem com atenção. Começamos, depois, em seguida, ao final. Não repetimos palavras, não repetimos verbos. Você está observando como devemos escrever? Escolher os verbos adequados. Escolher as palavras adequadas. Com poucas palavras, fazemos uma comparação. Comparamos duas descrições usando poucas palavras. Vamos ver mais um exemplo de descrição e se faz diferença a ordem? O céu está azul brilhante, sem nenhuma nuvem. Há pássaros voando baixo sobre o mar e pescadores sentados nas pedras. Na areia, muitas pessoas estão tomando banho de sol. As crianças estão fazendo lindos castelos de areia. Esse texto é descritivo? Isso mesmo, esse é um texto descritivo. Mas o que ele descreve? A cena de um dia de sol na praia. E como é a ordem desse texto? Descreve o céu, depois os pássaros, abaixo o mar, em seguida a areia e as pessoas na areia. Primeiro os adultos, depois as crianças. E podemos mudar a ordem? Já sabemos que o sentido não muda. Mas será que a descrição vai continuar adequada? Podemos falar primeiro dos pássaros e depois das crianças, da areia e por último o céu? Vamos ver como fica? Há pássaros voando baixo sobre o mar e pescadores sentados nas pedras. As crianças estão fazendo lindos castelos de areia. Na areia, muitas pessoas estão tomando banho de sol.
O céu está azul brilhante, sem nenhuma nuvem. Qual é a ordem aqui? Os pássaros voando e o mar embaixo. Na terra, pescadores, crianças e pessoas tomando banho de sol. O céu brilhando, sem nenhuma nuvem. Vamos fechar os olhos e imaginar as duas cenas. Todos com os olhos fechados? 1, 2 e... Vamos lá! O céu está azul brilhante, sem nenhuma nuvem. Há pássaros voando baixo sobre o mar e pescadores sentados nas pedras. Na areia, muitas pessoas estão tomando banho de sol. As crianças estão fazendo lindos castelos de areia. O que vocês viram com os olhos fechados? O fundo, o céu sem nuvens. Contra esse pano de fundo do céu, os pássaros sobre o mar. Na terra, as pessoas. O cenário era o céu, o resto estava no cenário. Agora vamos fechar os olhos de novo. 3, 2, 1. Olhos fechados. Há pássaros voando baixo sobre o mar e pescadores sentados nas pedras. As crianças estão fazendo lindos castelos de areia. Na areia, muitas pessoas estão tomando banho de sol. O céu está azul brilhante, sem nenhuma nuvem. E agora? Qual é o cenário? Os pássaros voando sobre o mar. O céu passou para o fundo. É uma mudança de perspectiva. O mesmo texto, as mesmas palavras, mas a imagem é que fica diferente. Imaginem um fotógrafo ou um pintor. Ele escolhe um ponto de vista, uma ordem. Mesmo se a informação que ele vai dar ficar parada, não é uma maravilha o que podemos fazer com as palavras? Criar realidades? Descrever a mesma realidade de maneiras diferentes? Dar uma banana. Pagar o pato. Agora é que a porca torce o rabo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Vamos ver uma a uma e saber o que elas significam e quando uso cada uma delas. Alguém já ouviu falar em dar uma banana? Alguém já falou isso para você? Vocês conhecem, não é? É uma expressão muito usada, mas é grosseira. Não é algo que devemos falar. A gente entende, sabe o que é, mas é grosseiro. Isso mesmo. Dar banana significa desprezar, não dar confiança. Dizer que você não concorda nem um pouco com o que o outro está dizendo. Uma coisa tão gostosa como a banana e uma expressão tão grosseira, não é mesmo? Pagar o pato. É quem leva a culpa. É a pessoa que paga pelo que aconteceu, que é responsável. Isso mesmo. Todos fazem bagunça, saem correndo, só fica um para trás e é pego. Esse aí paga o pato. Mesmo não tendo culpa, ou mesmo não sendo o único responsável, ou mesmo que não seja o principal responsável, alguém paga o pato. E pagar mico é o mesmo que pagar o pato? Não! Pagar mico é fazer uma coisa desagradável, uma coisa que a gente faz com vergonha. Pato, mico, é muito bicho para pagar, não é mesmo? Agora é que a porca torce o rabo. O que aconteceu, professora? Agora é que a porca torce o rabo. É uma situação difícil, quando a gente não sabe o que fazer, fica em dúvida. Isso mesmo. Vou dar um exemplo. Carlos queria comprar uma casa, mas estava em dúvida entre duas. Ele tinha dúvidas de qual era melhor, mas como não tinha um prazo para escolher, hoje ele precisa decidir. Esta é uma situação em que usamos a frase:
Agora que a porca torce o rabo. Agora ele tem que decidir qual das duas casas ele vai comprar. E assim vamos aprendendo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Tem a ver com meu porquinho, meu cofrinho de moedas. Sempre que eu economizo e guardo uma moeda, minha mãe fala isso. De grão em grão, a galinha enche o papo. Excelente, Alfa, é isso mesmo. A expressão de grão em grão a galinha enche o papo é usada quando uma pessoa economiza dinheiro durante meses, anos, para conseguir comprar alguma coisa. E por falar em guardar o que tem, vamos ver nossa última expressão? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Essa frase é bem conhecida. Alguém já ouviu? Alguém pode nos explicar o que ela significa? É melhor ficar com o que está garantido, com aquilo que já temos certo, do que ficar se arriscando e perder tudo. Muito bem, é exatamente isso. Essa frase é muito usada e tem exatamente esse significado que o Beto falou. Ela destaca a importância de valorizarmos aquilo que temos. É preciso cuidar e saber segurar o que já está em nossas mãos, em vez de colocar em risco algo por causa de uma ilusão e ver tudo voando, ou seja, perder tudo. E para não perdermos nadinha do que aprendemos hoje, vamos finalizar nossa aula relembrando um pouco do que vimos hoje. Que bicharada! Galinha, pato, porca, pássaro. E de grão em grão, vamos conhecendo novas expressões. Fluência de leitura. Incêndio é algo perigoso, por isso, nada de brincar com fogo. Mas e com as palavras? Podemos brincar? Podemos e devemos. Quanto mais brincamos com elas, mais nos envolvemos e novas palavras vão surgindo, exatamente como o poeta José Paulo Paes mostra no poema Convite. Vamos ler? Vamos saber o que seria brincar com as palavras? Vou ler a primeira vez sozinha. Quero que vocês prestem bastante atenção em como a leitura está sendo realizada, a entonação, o ritmo, as mudanças e o jeito que devemos ler uma poesia. Depois é a vez de vocês, o momento de vocês brincarem, lerem e aceitarem o convite do autor. Vamos começar? Convite, José Paulo Paes. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Muito bem! Perceberam a suavidade que uma poesia é lida? Perceberam a combinação do ritmo com as rimas e com divisão e organização da poesia? E a última frase? Ela tem que ser lida diferente, afinal não é uma frase qualquer, é uma pergunta. Então precisamos ler como pergunta, não é mesmo? Agora vocês vão caprichar e vão mostrar que o convite do autor valeu a pena. Vamos ler juntos? Preparados? Convite, José Paulo Paes. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Resumo da aula. Nesta lição, nós aprendemos a analisar um texto descritivo. Observar como se organiza um texto.
a importância de identificar um ponto de observação, descrever os detalhes, dar vida ao texto. Vimos como a ordem é muito importante. Ela indica o ponto de vista, o ponto de observação. E adquirimos muitos conhecimentos. Aprendemos sobre o mundo de antigamente, a Maria Fumaça. E aprendemos muitas palavras novas, palavras e expressões. E ainda temos uma bela caminhada pela frente, não é verdade? Pé na estrada! Até a próxima!